Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você para você se tornar um arquiteto 10K, ou seja, aquele arquiteto que consegue faturar 10 mil reais ou mais todos os meses com o seu escritório de arquitetura. Eu sou Yasmin Weissheimer, sou arquiteta também, e o tema do nosso Desperta Arque de hoje é os 4 passos essenciais para você atrair clientes no seu escritório. E basicamente existe aí uma direção, né? Existe sim um passo a passo que faz com que eu consiga atrair clientes para o meu escritório de uma maneira efetiva, né? Que realmente venha constantemente clientes. Porque é algo que a gente passa durante o início da carreira e não somente durante o início. Aí, se você não realiza o seu marketing, né, os seus passos da maneira correta, como eu vou te explicar aqui hoje, você vai ter clientes, mas você não vai ter constância de clientes, né? O maior gargalo hoje de quem tem um escritório, de quem está empreendendo na arquitetura e com os serviços da arquitetura, passa muito pelos problemas de hoje eu tenho um cliente, amanhã eu não tenho clientes. Hoje eu tenho clientes, amanhã eu não tenho clientes. E não somente isso. Tem um problema ainda mais grave que é: Yasmin, eu até tô atraindo clientes. Só que o problema é que eu não estou atraindo bons clientes, né? Alguém aqui passa por isso? Então, na verdade, eu atrair o cliente errado, né? Ou não atrair clientes, não é muito diferente. Porque não adianta você atrair um cliente que não valoriza o seu trabalho, um cliente que não está alinhado com o tipo de serviço que você quer prestar, né? Aquela pessoa que só fica pedindo desconto, aquela pessoa que não valoriza a sua opinião, né? Que contrata um projeto, mas ao mesmo tempo ela quer definir tudo. Eu não sei por que ela te contratou, porque ela quer tomar todas as decisões sozinhas, né? Ou ela contrata um serviço, até ela te escuta, só que ela entende que você deveria prestar um serviço muito maior do que de fato você está prestando. E aí acontece uma série de problemas do tipo: mas eu achei que eu tinha contratado esse serviço, mas eu achei que isso estava incluído, né? Então são uma série de questões que estão relacionadas à atração do cliente, mas principalmente o principal fator pelo qual você deve sim se preocupar, e muito, eu diria que essa deve ser a sua maior preocupação. Não preocupação, vamos trocar a palavra, né, para desafio. O maior desafio que você tem que ter sempre no seu radar, que você tem que estar constantemente olhando para ele, né? Olhando de uma forma positiva, né? Sempre tem que estar com a atenção focada nisso. É na sua atração de clientes. Porque por mais que você entregue um projeto maravilhoso, por mais que você faça um atendimento excepcional, por mais que você tenha destaque, né? Por mais que várias coisas, se você não tem recorrência de clientes, se você não tem clientes chegando a todo momento no seu escritório, de nada o resto vai adiantar, né? Yasmin, mas como assim? Eu não tenho que me preocupar em fazer um bom projeto? Com certeza, você tem que se preocupar em fazer um bom projeto. Mas você concorda comigo que se você não tiver clientes, você não tem projetos para entregar? Né? Então não adianta eu só me preocupar com o projeto. Porque como a gente vem de uma faculdade técnica, se você for avaliar qualquer profissão técnica, tá? Se a gente for pegar médicos, advogados, fisioterapeutas, técnicos em TI, quem mais? Dentistas, né? Essas profissões técnicas, profissões formadas para fazer algo técnico, que é a nossa atuação, né? Nós somos técnicos, nós sabemos projetar, nós sabemos executar uma obra. Todas essas profissões técnicas, nós passamos a faculdade, ou seja, 5, 6, 7 anos vendo algo técnico, realizando uma formação técnica. Só que isso, ao mesmo tempo que nos torna muito bons naquela área específica,
que, por exemplo, é projetos, né, ou urbanismo, a gente não aprende a captar os nossos clientes. A gente não aprende a vender o nosso trabalho. Só que a gente passa, talvez, a faculdade toda sem ter isso no nosso radar. E aí a gente sai da faculdade, olha para o mercado e percebe que os clientes não vão nos encontrar. Que até então a gente estava focado e preocupado em agradar o nosso professor, né? Ele era o nosso cliente. Só que esse cliente, como é que ele chegava na gente? A gente pagava pela cadeira e o cliente chegava, né? É algo muito engraçado. Mas, de fato, é assim que o nosso cérebro se programou. A demanda chega e eu tenho que dar conta dessa demanda. Essa foi a nossa programação durante toda a faculdade. De arquitetura, de engenharia, de design, né? De direito, de medicina. Todas as profissões técnicas possuem muito esse problema de atração do cliente, de captação, de comunicação, né? Porque vender é eu me relacionar. Atrair cliente é eu me relacionar com as pessoas de uma forma atraente. Agora, se eu sou um bichinho das cavernas, né? Que fica lá focado no projeto, que não consegue sair de trás da tela do computador, como é que eu vou atrair clientes? Como é que eu vou ser alguém interessante? Né? Então tem todas essas, eu diria, essas habilidades que a gente não desenvolveu durante os 5 ou 6 anos da faculdade. Eu diria que um bom arquiteto, né, um bom profissional que se destacou durante a sua faculdade, ele é muito bom em apresentar a sua ideia. Porque a gente apresentava o nosso projeto nas cadeiras, né? Lá no TCC, a gente vendia o nosso peixe, que era a nossa ideia, o nosso projeto. Agora, o cliente já estava na minha frente, eu já tinha conquistado o cliente, ele já tinha me comprado. Por quê? Porque ele era o nosso professor. Agora, na vida real, né, na arquitetura da vida real, o cliente, ele não se interessa por mim só porque eu tenho um projeto bonito. Ele não se interessa por mim só porque ele sabe que eu sou arquiteta. Existe uma série de outros fatores que fazem com que ele se atraia por mim e que a gente não viu em lugar nenhum. Então, sim, você tem a obrigação de aprender isso, né? Você tem a obrigação de ir atrás disso. Eu precisei ir atrás disso, gente. Eu não sabia nada sobre vendas, sobre posicionamento estratégico, sobre construção de marca, né? Sobre gestão. Eu não sabia nada sobre isso. Eu não tinha a menor ideia de como captar os meus clientes. Então, o que aconteceu comigo de cara? Eu fui lá, abri o meu escritório, né? O que acontece no começo da carreira? Os familiares nos ajudam, né? Os amigos dos pais ajudam. Então, a gente recebe algumas indicações. Ah, vai lá falar com a minha sobrinha. Minha sobrinha acabou de se formar. Ai, vai lá e fala com a minha filha, com meu filho, ele acabou de se formar. Vai lá e fala com a minha prima, ela acabou de se formar. Só que esse cliente, gente, da indicação, né, das pessoas próximas, ele acaba. Ele acaba rápido. Então você se motiva para começar o seu negócio, você vai lá super motivado, começa, faz um projetinho aqui, um projetinho ali e desanima. Por quê? Porque as contas começam a bater, os clientes não aparecem, você não sabe o que fazer, você morre de vergonha de fazer um vídeo, você morre de vergonha de aparecer no Instagram, você não sabe fazer uma postagem persuasiva, uma postagem que vende o seu trabalho. A única coisa que você sabe fazer é: olá, eu sou fulano de tal, eu trabalho com projetos, você quer contratar um projeto? É isso que eu vejo no Instagram de quem não tem conhecimento de vendas. E tá tudo certo, porque você de fato não aprendeu isso em lugar nenhum. Né? Eu gosto de ter um entendimento de que, ok, eu não sei fazer isso porque eu não aprendi. Né? Eu paguei uma faculdade caríssima, que custou mais de 100 mil reais, e eu não aprendi a captar os meus clientes, a vender os meus projetos, a me posicionar, a ser atraente, a ser interessante, e por aí vai. Ok, agora, quando eu tenho essa informação e essa consciência,
Eu preciso tomar uma atitude para mudá-la. Ou você vai ficar aí esperando ainda que alguma coisa aconteça. Porque eu te digo, não vai acontecer. Esquece. Né? Você ter um escritório que fatura 10 mil reais ou mais todos os meses, é fácil? Não. É claro que não é fácil. Mas é possível. Se eu consigo, se os meus alunos do Arquiteto 10K conseguem, você também consegue. Agora você tem que assumir a responsabilidade de que só depende de você. Que se você, né, quem tá aqui na live comigo, tá comprometido, tá de fato correndo atrás para aprender o que não aprendeu na faculdade, para mudar a sua realidade. E parabéns para todo mundo que tá aqui comigo, porque você está escolhendo ser diferente. Você está incomodado com a sua realidade e está buscando a mudança. E esse é o primeiro passo, gente. O primeiro passo é você ir atrás daquilo que você quer. E entender que só vai depender de você. Que se você não aplica tudo aquilo que você aprende, você também não tem resultados. Porque, gente, aprender por aprender não te leva a lugar nenhum. Não adianta você fazer o melhor curso do mundo, você tá do lado das pessoas mais inteligentes do planeta Terra, né? Você lê todos os livros que existem se você não aplica na sua vida. Porque o resultado vem da ação, ele vem da atitude. Não adianta você querer que alguém te encontre no Instagram se você não está nele, né? E estar no Instagram significa ação. Porque estar no Instagram com um perfil sem uma foto, um perfil fechado, né? Um perfil que não é uma conta comercial, um perfil sem postagem nenhuma, o que te faz pensar que alguém vai te procurar? Né? Você estaria me seguindo se eu não tivesse algo para contribuir com a sua vida? Com certeza você não estaria me seguindo. Faz sentido, gente? Faz sentido isso? Bom, então vamos falar sobre os 4 passos fundamentais para você começar a atrair os seus clientes. O primeiro passo é você ter clareza. Como assim clareza, Yasmine? Tudo, gente, tudo na nossa vida parte da clareza que eu tenho de quem eu sou, da clareza que eu tenho de quem eu quero me tornar. Né? Eu gosto muito daquela frase que fala o seguinte: se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, você concorda comigo que você não sabe qual caminho você vai tomar? Né? Ah, Yasmine, eu não sei com que área da arquitetura eu quero trabalhar. Como é que você vai se tornar uma especialista em algo se você não está estudando para esse algo? Se você não sabe o que é esse algo? Parece óbvio, gente, mas é real. As pessoas não têm conhecimento de onde elas querem chegar. Então não adianta você começar o seu Instagram do escritório, começar a fazer postagens, se você não sabe onde é que isso vai levar. Né? Quais são os clientes que você quer atrair? Qual é o tipo de projeto que você quer vender? Você vai fazer o quê? Vai fazer postagens aleatórias a respeito do quê? Né? E eu sei que no começo da carreira, né, logo que a gente se forma, eu diria assim, não só no começo, eu diria que grande parte, talvez muitos anos da sua carreira, você não vai ter certeza da área que você quer atuar. Talvez você vai levar muito tempo para perceber qual é a sua real paixão na arquitetura. Por quê? Porque a nossa área, gente, tem muitas possibilidades. Né? A gente pode trabalhar com muitos projetos diferentes. A gente pode fazer residencial, comercial, hospitalar, urbanismo, paisagismo, o que mais, gente? Área da odontologia, gastronomia. Tem uma infinidade de mercados incríveis para a gente atuar. Arquitetura efêmera, interiores, interiores comercial, interiores residencial e por aí vai. O que eu quero que você entenda é, você precisa escolher um caminho. Mesmo que lá na frente esse caminho mude, mesmo que daqui a 1 ano você mude a sua direção. As pessoas mais
eu diria assim, que eu mais admiro hoje, né? Os empreendedores que eu admiro hoje, eles mudaram o seu caminho ao longo dos anos. Se você for pegar alguém que você admira muito e for buscar lá a história de vida dessa pessoa, ou até assim, busca o Instagram dela, vai lá no começo, você vai perceber que essa pessoa, ela sofreu mudanças ao longo dos anos, né? Ela estava trabalhando nessa área, daqui a pouco ela mudou para outra, e aí ela aprofundou em uma outra mais específica. E nós estamos aqui para viver a mudança. A gente não tá aqui para, eu vou fazer, a Yasmine diz que eu tenho que escolher uma área, então eu vou fazer projetos de casas e agora eu preciso passar o resto da minha vida projetando casas. Não, não é isso. Você pode, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, mudar a sua área, porque você percebeu que você não é apaixonado por isso e que você encontrou uma nova área que você gosta mais. Tá tudo certo. O problema não é você mudar de área. O problema é você não insistir para que algo dê certo durante um certo tempo. Como assim? Não adianta você... Yasmine disse que eu tenho que ter clareza. Ok, eu quero ser uma arquiteta renomada na minha cidade, reconhecida por casas em condomínios. Tá, ok. E aí você tenta 1 mês, tenta 2, tenta 3, não consegue nenhum cliente e desiste, parte para outra área. Vai para outra área. Não, agora eu vou fazer projetos comerciais. Fica lá 1 mês, 2, 3, não faz nada de diferente, né? Não segue os 4 passos que a gente vai falar hoje e desiste. Gente, o resultado, ele não é imediato. Não pensa que você vai abrir o seu escritório hoje, que você vai fazer uma postagem amanhã, isso vai viralizar e todo mundo vai te contratar. Não é assim, gente. O nosso trabalho, ele exige tempo. Não é só o nosso trabalho, né? Qualquer empresa do Brasil exige no mínimo 2 anos para começar a realmente andar. A diferença que talvez você não está enxergando aí é o seguinte: se eu for abrir hoje qualquer negócio que eu venda produtos, né? Por exemplo, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir uma loja de cosméticos, eu vou abrir uma confeitaria, eu vou abrir uma loja de roupas. Qualquer área que você for empreender com um negócio, você vai precisar ter um investimento inicial relativamente alto. Por quê? Porque você vai ter que alugar o espaço, né? Você vai ter que ter estoque, você vai ter que ter funcionários, você vai ter uma série de despesas. Na arquitetura, você só precisa do seu computador, que você já tem um, porque você precisou para a faculdade. Você precisa do seu celular, que é esse aparelhinho aí que você está me assistindo agora. E você precisa de força de vontade. Você só precisa disso para começar. E ainda assim você está criando um monte de desculpas para não começar. Então a gente tem uma grande oportunidade para empreender, né? Você pode ter o seu escritório nas horas vagas, enquanto você trabalha em uma outra empresa. Eu comecei assim, né? Meus primeiros clientes, eu atendia no final de semana. Eu não atendia eles durante a semana. Era final de semana ou final do dia, porque antes eu trabalhava em uma incorporadora. E eu comecei dessa forma. Mas, voltando para o primeiro passo, se eu não tenho clareza nesse momento de quem eu quero me tornar, de aonde eu quero chegar, não adianta nada mais, gente. Então, pare para pensar, né? Semana que vem aí temos feriado de carnaval. Pensa, né? Observa aonde eu quero chegar nesse momento. E defina algo bem próximo de você, né? Não cria uma meta exorbitante. Não defina que você quer ser o arquiteto mais famoso do Brasil, porque você não vai ser isso em 6 meses, em 1 ano. Leva tempo, dependendo da sua meta, vai levar tempo, né? Mas você já pode começar a viver de arquitetura imediatamente. Ou viver de engenharia, né? Ou viver de design. Você não precisa esperar milhares de coisas acontecerem. Então, o primeiro passo é a sua clareza. Clareza de onde você está e onde você quer chegar.
O segundo passo é você definir para quem você quer vender. Para quem você quer vender os seus projetos. Sabe quando eu faço uma postagem e vocês leem ela e vocês pensam assim, nossa, parece que a Yasmine leu os meus pensamentos. Ou parece que a Yasmine retratou a minha vida nesse momento. Nossa, parece que a Yasmine adivinhou que eu estava com dificuldade exatamente nisso. Vocês sentem isso de vez em quando vocês leem uma postagem minha ou quando vocês assistem um vídeo meu? Isso acontece por quê? Porque eu sei para quem eu estou vendendo, né? Eu sei para quem eu quero vender o Arquiteto 10K. Eu sei quem é o meu público ideal para comprar o Arquiteto 10K, baseado que você vai ter resultados, né? Porque eu não vendo porque eu quero vender simplesmente. Eu quero vender para quem tem capacidade de colocar em prática e ter resultados. Esse é o primeiro passo para você começar a atrair o cliente certo. Por quê? Porque se eu não sei para quem eu quero vender, como é que você quer ser atraído por esse? Como é que você quer que a pessoa se sinta atraída por você? Né? Como é que você espera que o cliente entre no seu Instagram e ele comece a olhar o Instagram e pense assim, nossa, essa profissional ou esse profissional me conhece de verdade e é a pessoa certa para mim fazer o meu projeto. Nossa, olha aqui o que ela escreveu. É exatamente aquilo que eu preciso. Nossa, eu passo por esse problema na minha casa. Eu preciso conversar com esse profissional. Nossa, olha que interessante. Senti uma confiança naquilo que ela falou. Ela é a pessoa certa para fazer o meu projeto. Então, gente, o segundo passo principal é definir o seu público-alvo. E aí a gente tem 3 denominações, né, que o mercado define público-alvo. Tem público-alvo, tem persona e tem avatar, tá? Qualquer nome desses que você escutar, tá se direcionando à mesma coisa. Porém, público-alvo é algo mais abrangente. O público-alvo, eu vou definir o quê? Eu vou definir o sexo, né? É homem, é mulher, é casal, é solteiro, é solteira. Eu vou definir a idade, né? Tem 30 anos, tem 50, tem 60, tem 25. Eu vou definir a cidade, a região que essa pessoa mora. O público-alvo são definições amplas, né? Então, é de um modo geral, a pessoa que eu quero atender, a pessoa que eu quero atrair, de um modo geral, né? Então, por exemplo, né, dentro da arquitetura, eu posso definir que eu quero vender o meu treinamento, o Arquiteto 10K, para arquitetos, designers ou engenheiros. Ou eu posso definir, isso seria o público-alvo, tá? Seria algo amplo. Agora, se eu for falar de persona e se eu for falar de avatar, que persona e avatar é a mesma coisa, só são denominações diferentes, tá? Então, eu já vou aprofundar um pouco mais. E aí eu vou estar falando com quem? Eu vou estar falando, por exemplo, com arquitetos, estudantes. Ou eu vou falar com arquitetos recém-formados. Ou eu vou falar com arquitetos que já têm uma formação, né, já têm um escritório há mais anos. Ou eu vou falar com arquitetos que trabalham em arquitetura residencial. E por aí vai. Percebe a diferença, o amplo, né, do estreito? Então, o segundo passo é eu definir quem é o meu cliente, né? É homem, é mulher, é casal, eles moram aonde? Qual é o projeto que eles buscam? Eles procuram uma casa, eles procuram um apartamento, eles procuram interiores, eles querem uma reforma. O que esse meu cliente quer? Né? Qual é a idade que ele tem? Qual é a escolaridade dele? Como ele pensa, gente? Porque se eu não entendo como meu cliente pensa, como é que eu vou ser interessante para ele? Né? A gente compra por 2 motivos, ou porque a gente tem medo, né, tem um problema sério, ou porque a gente sonha com algo. Agora, entre sonhar e ter medo, tem uma série de informações. Por exemplo, a pessoa quer uma casa.
né? O meu cliente, ele tem 40 anos, ele tem filhos pequenos, ele é empresário e ele quer uma casa. Quais são os sonhos que ele aspira nessa casa? Né? Ah, é um espaço gourmet para reunir a família, é um espaço kids para as crianças. Ele é empresário, então ele tem mais tempo disponível para visitar a obra, para ir contigo nas lojas. Ou não, ele é empresário, ele não tem tempo para nada, então ele precisa que alguém resolva tudo para ele. Essa casa é num condomínio, é no bairro? Quais são as necessidades dessa pessoa? Isso é conhecer o meu cliente, né? É entender, porque aí o que acontece? Atrair o meu cliente significa o quê? Comunicação, né? Me comunicar com esse cliente. Se eu me comunico da maneira certa na minha rede social, durante uma reunião, eu atendo às necessidades daquele cliente. Logo, eu me torno alguém interessante. Faz sentido, gente? Coloca assim, levanta a mãozinha pra mim. Se eu não sei para quem eu tô vendendo, gente, eu não vou atrair ninguém na minha rede social. Porque você concorda comigo que se eu postar na minha rede social, tá? Algo relacionado a restaurantes, tá? Então, eu vou postar lá soluções para melhorar a iluminação do seu restaurante. E aí, depois, no outro dia, eu posto como tornar a sua casa mais funcional. Você percebe que você está atraindo o dono do restaurante e está desatraindo a pessoa que quer uma casa? Daí no outro dia você atrai a pessoa que quer uma casa e você desatrai aquela pessoa que quer um restaurante, que quer melhorar o restaurante. Por quê? Porque são pessoas, personas, público-alvo, avatar completamente diferentes. E quando eu quero ter escala naquilo que eu faço, ou seja, atrair muitos clientes, eu preciso saber com quem eu falo. E principalmente eu entro no terceiro passo, que é definir o meu nicho de atuação. Eu preciso saber quem é o meu cliente. Eu preciso saber quem eu sou, né? Vamos recapitular. Eu preciso saber quem eu sou e aonde eu quero chegar. Então, quais são os meus valores como pessoa? Aquilo que eu acredito, né? Eu acredito que a arquitetura tem que ser economia. Eu acredito que a arquitetura tem que ser exclusividade. Eu acredito que a arquitetura tem que ser acessível a todos. Eu acredito que a arquitetura tem que ser funcional. É o que eu acredito e onde eu quero chegar. Depois, quem é a pessoa que vai se conectar com o que eu acredito? E quem é a pessoa que eu quero atrair? Porque diferente do que todo mundo pensa, não é o cliente que te escolhe. É você que seleciona os seus clientes. Porque quando você tem um posicionamento claro, e tudo isso que a gente está falando é posicionamento. Né? Posicionamento é o quê? É eu, como o próprio nome diz, me posicionar em um lugar que eu quero estar. Né? Se eu quero ser presidente da República, eu tenho que me posicionar para virar um presidente da República. Né? E não é uma pessoa que vai me achar no meio do nada e vai falar, você vai ser presidente da República. Não. É a minha postura, o meu posicionamento, o conhecimento que eu tenho, os lugares que eu vou estar, que vai me levar a isso, né? E a vender aqueles projetos que eu quero vender, então eu quero vender projetos de casas em condomínios. Não é o cliente que vai estar lá pesquisando e vai falar, eu gostei da Yasmine, ela faz casas em condomínios, eu acho que eu vou fazer um projeto com ela. Não, gente. Sou eu que me posiciono de forma que eu atraia quem eu quero atrair. E tudo isso está na sua comunicação. É um assunto muito mais longo do que a gente está falando hoje. Mas se você não tem esses 4 passos claros dentro de você, você nem consegue começar isso. Então, se eu sei para quem eu quero vender, eu começo a filtrar essas pessoas. E aí vem pro terceiro passo, que é o nicho de atuação. Não pensa que você vai vender tudo que é projeto e você vai atrair todo mundo, né? Porque como eu falei, por exemplo, o cliente que tem um restaurante, ele tem dores e sonhos completamente diferentes do cliente que quer uma casa.
né? Você concorda comigo que a pessoa que tem um restaurante, ela tem preocupações completamente diferentes da pessoa que quer uma casa, né? O dono do restaurante, ele quer mais grana, ele quer faturar mais, ele quer ter um ambiente mais atraente, para quê? Para lotar o restaurante dele, para ele vender mais comidas, mais pratos, mais serviços, né? Então a sua arquitetura tem que ser totalmente voltada para isso. Não tem nada a ver, por exemplo, do que aquele casal que está projetando a casa dos sonhos. Que ele não está preocupado se ele vai ganhar dinheiro com a casa. Não, ele não quer ganhar grana com a casa dele. Ele quer ter conforto, ele quer ter bem-estar, ele quer receber os amigos. Então, gente, o nicho, né? Eu nunca vou conseguir vender uma casa se eu ficar falando de restaurantes. Aquele exemplo que eu sempre dou, né? Você não vai conseguir vender projetos de casas em condomínios se você fica postando casa, minha vida, né? Aquela casinha simplesinha, pequenininha. Nada de errado, gente, com o tipo do projeto. Eu conheço arquitetos que faturam muito e fazem projetos de casas pequenas. Casas simples, casas pequenas. Tá tudo certo. Tem mercado para todo mundo. Tem tudo que é tipo de nicho, né? O maior problema do arquiteto é ficar fazendo o que todo mundo faz. Se você gosta de fazer uma casa pequena, uma casa rápida, algo mais simples, faz isso. Você vai ganhar muita grana com isso. Só que você tem que aprender a entender esse cliente, que ele é completamente diferente do cliente do condomínio. Ah, Yasmine, qual que vai dar mais? Qual que eu vou ganhar mais? Depende. Depende, por quê? Porque uma casa mais simples, que você vai cobrar bem menos do que uma casa em condomínio, porque o trabalho é diferente, é menor, automaticamente vai exigir do seu escritório um processo de projeto completamente diferente de uma casa em condomínio, né? Por exemplo, falando assim de uma forma bem grosseira, se eu levo uma semana para desenhar uma casa num condomínio, uma casa pequena, simples, básica, eu tenho que desenhar em um dia. Porque senão a minha lucratividade não vai acontecer, né? Então, são clientes com exigências diferentes. É mais simples? Ok. Entende? Então, assim, o nicho de atuação, o tipo, né? O nicho, tipo de projeto que eu vendo é muito importante. Porque se você não é especialista em algo, você não é especialista em nada. O que você tem de diferencial para oferecer se você faz de tudo? Né? Você não se destaca. Por que quando a gente está doente, a gente procura ir num médico especialista naquilo? Porque a gente confia mais. Né? Ah, eu tô com problema na pele. Eu vou num dermatologista. Por quê? Porque eu entendo que o dermatologista estuda todos os dias sobre pele. Vocês percebem que a gente faz isso naturalmente no nosso dia a dia? A gente só não se dá conta, né? Ah, você prefere comer uma pizza em uma pizzaria ou em um restaurante que vende pizza, la minuta, que mais? Fondue, massas? Com certeza, as pizzarias são sempre mais famosas pela pizza do que aquele restaurante que vende tudo, né? É a mesma coisa o nosso trabalho, gente. Ah, Yasmine, mas eu quero vender tudo. Ok, você pode vender tudo, mas saiba que talvez você não vai conseguir cobrar tanto quanto aquele arquiteto que faz exclusivamente algo. Por quê? Porque ele é visto como especialista, como exclusivo, entende? Estou desenvolvendo para 2 nichos, quartos para casais e quartos para bebê, que são mamães. Devo escolher um dos dois? A arquiteta Kathleen. Então, Kathleen, eu conheço arquitetas que trabalham especificamente com dormitórios de bebês, tá? E são super famosas. Mas eu te diria o seguinte, você não precisa ser tão específica se você não quiser. Por quê? Porque você já está definindo o nicho de quartos, né? Então você pode ser especialista em projetos de dormitórios. E aí você pode abranger todos os tipos de dormitórios. Quarto de casal, quarto de solteiro, quarto de adolescente, quarto de bebê, quarto montessoriano. Porque quando alguém pensar, eu quero projetar um dormitório,
super diferente, super bacana, algo único, eu vou lembrar da Kathleen, entende? Por quê? Porque ela só faz quartos, então ela vai fazer um quarto muito melhor que a Yasmine, que faz uma casa. Por quê? Porque ela é especialista em quartos, então ela sabe o colchão que tem novidade, né? A iluminação específica. Ela aprofunda os conhecimentos dela naquela área e ela vai se tornando especialista naquela área. Então, sim, você pode escolher um dos dois, ou você pode abrir um pouco mais, porque é um nicho bem específico, já está específico, né? Então é tranquilo. E, gente, o quarto passo é você definir os serviços que você oferece para o seu cliente. É muito importante que você defina, então, depois de definir aonde você quer chegar, né, o seu público-alvo, o nicho específico, quais são os serviços que você vai oferecer para o seu cliente. Você vai oferecer projeto? Você vai oferecer repaginada? Você vai oferecer consultoria? Você vai oferecer ambientação? Você vai oferecer execução de obra? Né? É um projeto completo? É um projeto mais simplificado? Você tem que definir o tipo de serviço que você vai oferecer para o seu cliente. Por quê? Primeiro, porque é muito mais fácil eu vender várias vezes para a mesma pessoa do que vender para pessoas diferentes. Como assim, Yasmine? A gente chama isso de escada da recorrência. É muito mais fácil um cliente me contratar, por exemplo, e eu fazer o projeto da casa dele, certo? Depois que eu vendi o projeto da casa, eu vou vender para ele o projeto do interiores da casa. Depois que eu vendi o projeto do interiores da casa, eu vou vender a ambientação da casa, né? Aquela parte lá de decorações e tudo mais. Eu posso oferecer o acompanhamento da obra, a execução da obra. Percebe que eu estou vendendo várias vezes para a mesma pessoa. Por quê? Porque o processo de captação de um cliente, né? Eu encontrar o meu cliente certo, eu começar um relacionamento, fazer uma primeira reunião, mostrar uma proposta, gerar valor, me conectar, criar empatia, todo aquele processo de venda, ele é um processo longo, certo? Você concorda comigo que se eu já vendi para aquele cliente, eu já criei tudo isso que eu precisava criar com ele. Ele já confia no meu trabalho. Para mim oferecer um outro serviço para ele é muito mais fácil do que eu buscar uma nova pessoa que vai me conhecer do zero, que eu vou ter que gerar todo esse processo de venda novamente. Então, se eu defino uma gama de serviços para mim oferecer para o meu cliente, automaticamente, aquele cliente que eu iria cobrar 5 mil reais, eu consigo cobrar dele 20 mil reais. Por quê? Porque eu vendi vários serviços para ele. É por isso que eu digo que é muito mais fácil chegar nos 10k ou mais do que vocês imaginam. Por quê? Porque eu posso vender para a mesma pessoa vários projetos diferentes, vários serviços diferentes. Então, quando eu tenho um mentor que ele sempre me falou o seguinte: Yasmine, se eu tivesse hoje, se hoje eu fosse gastar todo o meu dinheiro contigo, tá? Tudo que eu tenho no banco, eu quero gastar com o teu trabalho. Eu consigo gastar todo o meu dinheiro? O que isso quer dizer? Né? Se o cliente quiser comprar muitos projetos de você, ou muitos projetos não, muitos serviços de você, você tem serviços para oferecer para ele? Ou você tem só um serviço para oferecer para ele? Né? Você só tem projeto de interiores, mais nada. Você não tem acompanhamento, você não tem uma consultoria express, uma consultoria rápida, você não tem acompanhamento, você não tem ambientação, você não tem mais nada. Você só tem aquele projeto específico para vender para ele. Ele não pode gastar tudo que ele poderia com você, porque você não tem o que vender para ele. Percebe? Então isso é uma coisa assim, caiu uma ficha, né? Poxa vida, é verdade, eu tenho que oferecer mais serviços para o meu cliente, porque ele pode estar disposto a contratar, ele já confia em mim. Mas nesse quarto passo, o mais importante é o quê? Quando o cliente me procura para fazer um projeto comigo,
ele tem que perceber muita clareza do serviço que eu tenho para vender para ele. Ele tem que entender o que eu faço, né? O que a Yasmine faz? Ela faz projeto, ela faz obras, ela faz acompanhamento, ela faz ambientação, ela trabalha só com consultoria. O que ela trabalha? Isso tem que ficar claro, gente, no trabalho de vocês. Né? O cliente tem que entender. Vocês têm que ter lá no portfólio de vocês. Trabalho com esse serviço. Ou não, eu trabalho só com o projeto à distância. Não tem acompanhamento, não tem ambientação. Eu só faço projeto à distância. Ok, legal. Você pode sim trabalhar somente com projetos online para o Brasil todo. Só que você tem que ter clareza que quando eu trabalho apenas com um tipo de projeto, com um tipo de serviço, eu falo projeto, mas é um serviço só, eu tenho que vender para mais pessoas do que se eu vender vários serviços para uma única pessoa. Ou seja, eu tenho que captar mais clientes do que o fulano que vende acompanhamento, projeto, execução, ambientação e parará e parará. Certo? Então, essa clareza de negócio eu tenho que ter. Então, por isso que esses 4 passos são a base para você começar a ter clientes constantemente entrando no seu escritório. Não é esperando que alguma coisa aconteça, não é esperando que caia do céu, que alguém te recomende, porque isso não vai acontecer, gente. Tem que botar a mão na massa, tem que fazer acontecer, né? Tem que parar de dar desculpa e fazer o que tem que ser feito. Porque as coisas não vão acontecer se você não correr atrás delas. Agora, se você executar, se você assistir todos os vídeos que tem no meu Instagram ou no meu YouTube, porque eles estão lá também, e você executar tudo, eu te garanto que você vira um arquiteto 10K em muito menos tempo do que você imagina. Só que você tem que colocar em prática, senão não vai adiantar.